Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma live hoje com um assunto que é bem frequente dentro dessa área do controle do peso, que é a queixa recorrente das pessoas de que elas são ansiosas. Então, como é que a gente tem que lidar com a ansiedade? Tá? Em primeiro lugar, o que é a ansiedade? Ela é uma situação que ela pode ser reativa, algum problema que nós estejamos passando, alguma preocupação, ou ela pode ser até uma doença psiquiátrica, onde a pessoa ela tem dificuldade para lidar com qualquer tipo de situação, não necessariamente usando medicamentos, mas muitas vezes ela precisa de acompanhamento especializado, porque independente da situação que ela está vivendo, ela reage muito mal àquela situação. Então isso dificulta muito a vida dela, mas não é dessa ansiedade que eu estou falando. Eu estou falando daquela que drena a nossa energia. Então todos nós, quando passamos por algum tipo de problema pessoal, uma dificuldade financeira, um problema conjugal, algum problema no trabalho, aquilo drena energia como se nós estivéssemos fazendo algum tipo de exercício físico. E geralmente, quando chegamos no final do dia, muita gente já se encontra esgotada. Então, como é que a gente vai lidar com a necessidade de cumprir uma dieta no final do dia? Da mesma forma, para lidar com a família. Então, muitas vezes a gente chega à noite sem qualquer energia e nós começamos a não ter mais força para seguir aquilo que a gente estava proposto. Tá? E aí que vem aquela história da ansiedade. Por quê? Porque quando nós estamos passando por algum tipo de sofrimento, fica guardado no nosso cérebro as situações que nos trouxeram prazer. E é por isso que muitas pessoas, não só dentro do controle do peso, mas aquela pessoa que está querendo parar de fumar, as pessoas que estão com algum tipo de propósito, elas vão ter muita dificuldade de cumprir esse propósito se a pessoa estiver passando por algo que esteja drenando essa energia ao longo do dia. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda a ansiedade como algo natural, mas que explica muito da gente não chegar em condições no final do dia de cumprir uma dieta, por exemplo. Eu não quero misturar com aquela pessoa que tem a chamada ansiedade generalizada, que é aquela situação onde a pessoa tem até pensamentos intrusivos, onde ela pensa algumas situações que não fazem o menor sentido. Ela recebe uma orientação para se preocupar. Então ela está sempre ao longo do dia sofrendo com essas dúvidas, com essas dificuldades, com essas angústias, e muitas vezes ela precisa até de medicamentos para controlar essa situação. Tá? Então o que acontece? Assim, uma outra forma legal da gente falar de ansiedade é até um pouco dentro da filosofia de vida das pessoas. Uma vez eu li que depressão é o sofrimento com o passado e que a ansiedade é o sofrimento com o futuro. E está aí a importância de se tentar viver sempre o hoje, que é o que está realmente acontecendo. Tá? Então, se nós pensarmos na ansiedade como uma preocupação com o futuro, convenhamos que o futuro ele é incerto. Então é natural que a gente queira determinar o que vai acontecer no futuro, mas isso não é obrigatório que vai acontecer. Então não tem como deixar que o futuro seja incerto. E junto com essa incerteza vem a dúvida. Nessa dúvida, que se nós não soubermos lidar com essa dificuldade do futuro, com essa incerteza, a dúvida vai drenar a nossa energia diariamente. Então eu não vou conseguir me propor a um exercício físico regular, eu não vou conseguir me propor a seguir uma dieta, eu não vou conseguir me propor a dormir na hora certa, a tomar água suficiente. Eu sempre vou querer
viver dentro do mais cru possível, eu diria assim, que é aquela pessoa tem um estado selvagem. Ela tem tanta necessidade de aliviar aquele sofrimento que ela sempre vai trazer algo pensando nesse alívio desse sofrimento. É daí que vem a chamada procrastinação, que é aquela situação onde a pessoa tem tarefas a executar, mas ela não executa porque ela coloca sempre alguma outra tarefa mais prazerosa no caminho. E isso serve até como uma fuga. Como a pessoa ela está num sofrimento e ela tem aquela necessidade, é muito pior até a procrastinação, porque essa pessoa ela sabe que tem a tarefa para cumprir, mas mesmo assim ela inventa uma nova tarefa, tá? Pensando apenas no alívio do sofrimento, pensando apenas no prazer. Tá? Então, é aqui que entra a importância de se ter um plano de ação. Por que isso? A ansiedade, ela pode ser entendida de uma outra forma também. Ela pode ser entendida como uma ameaça. Então, a maioria das vezes que nós estamos ansiosos é porque nós estamos nos sentindo ameaçados. O nosso corpo também entende a tentativa de controle do peso como uma ameaça. Então é por isso que ele sempre vai agir de forma negativa quando nós decidimos acostumar ele com um plano com menos calorias. Então toda vez que nós comermos de acordo com um plano, o corpo vai se sentir ameaçado. Então é natural que todas as pessoas que tentem perder peso sofram com a ansiedade não só dos problemas do dia a dia, mas com a ansiedade decorrente dessa sensação de ameaça. Então, como é que eu não vou me sentir ameaçado se eu sinto que não estou comendo o suficiente? O nosso corpo ele nem entende por que nós estamos tentando emagrecer. Mas como a gente sabe que tem que seguir um plano, a gente tenta acostumar ele o melhor possível, até que em menos de uma semana ele até acostuma. Só que se a gente ainda achar que existe um dia livre no fim de semana, nós desacostumamos totalmente o nosso corpo e ele volta ao estado anterior. Por isso também a importância de se evitar o dia do lixo no tratamento da obesidade. Então, o plano de ação ele serve como uma segurança para aquela pessoa que tem uma ansiedade. Tá? Existe uma outra frase muito comum que a melhor forma de você diminuir a sua ansiedade é agindo. Mas agindo como? Agindo de alguma forma. Então, se você tem alguma tarefa a fazer, já faça, especialmente a mais difícil. Você sempre vai perceber que aquilo alivia o sofrimento porque você sente que está cumprindo aquela tarefa que você se propôs, nem que falte muito ainda para cumprir, mas dá uma sensação de alívio muito maior do que saber que você está simplesmente enrolando para não cumprir aquilo que você se propôs. E a importância do plano de ação, ela se dá também nas eventualidades mais difíceis de seguir numa dieta. Por exemplo, eu tenho uma festa hoje à noite, mas eu não queria sair da dieta. Eu tenho que pensar até no que vai ser servido, em quem vai estar presente. Muitas vezes eu sou a visita e eu não posso simplesmente decidir que não vou comer porque eu estou de dieta, porque seria realmente até falta de educação. Tem muita gente que fica até ofendido. E é meio difícil que a gente consiga ter uma sequência de dias onde não haja uma festa, não haja uma visita, não haja uma viagem. Então, qualquer uma dessas situações difíceis para cumprir em uma dieta, elas têm que ser planejadas antes. Porque se eu tenho o plano de ação pronto, naquele momento que eu percebo que vai chegar uma situação dessas, eu já sei como agir. É muito comum com os pacientes que eles me falem assim, quando eu tenho uma festa, eu como menos ao longo do dia. Se a pessoa age dessa forma proativamente, ela começa a não sofrer tanto com a festa, porque ela já está seguindo a dieta dela dentro daquele contexto da festa. Agora, se eu chego em algum lugar que aparece de repente, ou eu sou um convite súbito, ou uma situação nova, um problema especial, se eu não estiver com um plano, eu com certeza vou sair da dieta.
Então eu quero enfatizar isso, porque ninguém nunca vai esquecer o prazer de aliviar a tensão comendo à vontade. Esse é um comportamento que todos os seres humanos aprenderam. Então, quando a gente tem alguma dificuldade, a gente precisa aliviar aquele sofrimento, é até difícil condenar alguém que a pessoa busque o alívio mais fácil. Tem pessoas que começam a fumar, tem pessoas que vão para a academia, mas o mais comum dos alívios é com a comida. Então, aqui, como mensagem, eu queria mostrar para vocês que, fora aquela ansiedade tratada de forma psiquiátrica, a maioria das ansiedades ela é reativa. E reativa a gente só consegue melhorando a forma como a gente lida com os problemas. Isso é até um fator de crescimento pessoal. Eu acho que valeria a pena que a gente sempre se preocupasse em melhorar na nossa reação com os problemas. Assim a nossa energia mental ela vai ser preservada e eu vou chegar no final do dia pronto para cumprir aquele plano mais uma vez e conseguir controlar o peso de uma forma mais definitiva. Então, agora sim, nós nunca vamos nos esquecer de como é bom comer livremente. Tá? O nosso organismo ele não entende o porquê que a gente está tentando emagrecer. Isso quer dizer que todas as pessoas ficam ansiosas quando iniciam uma dieta. Então, o que eu mais ouço aqui dos pacientes é que eu sou muito ansioso. Como se isso simplesmente desabonasse essa pessoa da capacidade de seguir uma dieta. E se todas as pessoas têm a mesma condição do corpo se sentir ameaçado com a perda de peso, não é natural que todas as pessoas fiquem ansiosas? Então, por isso que eu queria trazer esse tema hoje para discussão, para que a gente não se sinta incapaz de controlar o peso, não se sinta incapaz de seguir uma dieta. Mas eu tenho que preparar a minha energia ao longo do dia, eu tenho que saber como eu vou lidar com as demais situações, porque na hora que eu vou precisar seguir aquele plano pré-concebido, eu vou precisar estar preparado. Se eu tiver uma eventualidade, como uma festa ou uma viagem, eu tenho que saber como fazer, senão eu coloco tudo a perder. Tá bom, pessoal? Então quero agradecer a presença de vocês. Mais tarde eu vou postar o vídeo na íntegra para quem quiser assistir. Tá bom? Um abraço para vocês.